Você quer entender como é que eu fiz a iluminação dessa cena aqui, ó? Então acompanhe esse vídeo até o final. Gente, Éder Xavier aqui de novo, que bom ter vocês aqui, fazia um tempo que eu não gravava vídeo, mas agora eu voltei valendo, hein? Uma novidade muito legal que eu quero já dividir com vocês é que esse vídeo agora é patrocinado. Graças a vocês e a audiência de vocês. Quem tá patrocinando esse vídeo de hoje é a Super Render Farms. Ela é a principal farm que eu uso para todos os meus renders que vocês veem por aqui, animas e tudo que eu faço, tá? E o preço deles, ó, campeão. Eu vou deixar o link na descrição pro site. Se você tem alguma coisa para renderizar aí, seja anima ou seja estilo, o preço deles é muito camarada. Corre lá e confere. Gente, chega de enrolação, né? Vamos direto ao ponto. Essa cena aqui, ó, esse é o render da cena que eu quero mostrar para vocês hoje. Tá com esse BG preto porque é a forma que eu costumo renderizar. Os meus renders eu faço dessa forma. Eu faço o BG assim, na pós-produção eu coloco o céu que eu quero. Quando eu postei essa cena, muita gente perguntou: ah, o que você usou aí? Que HDRI você usou? E eu falei, cara, eu não usei HDRI, foi só um Sun Sky. E muita gente ficou a admirar, mas como que você consegue e tal? Então a ideia desse tutorial é tirar esse mito, tá, de que só se faz luz boa com HDRI, porque não é. E eu vou mostrar aqui como é que eu fiz essa cena com Sun Sky. Abrindo o meu Max, eu vou mostrar aqui para vocês o meu F10 aqui, ó, como é que tá setado o meu environment. Vocês podem ver aqui, ó, que não tem nada de diferente colocado por aqui. Eu tô usando o environment padrão do 3ds Max e aqui, ó, o que tá aplicado é um Corona Sky. E se a gente for aqui na perspectiva, ó, vocês vão ver aqui que o que eu estou usando é um Corona Sun. É uma iluminação super simples, gente, não tem segredo nenhum, tá? E geralmente a iluminação boa, ela não precisa ser complexa, principalmente no Corona, tá? Quanto mais simples, melhor. Eu vou desligar toda a vegetação aqui para ficar um pouco mais leve e mais fácil para mostrar para vocês o que eu fiz. Então aqui eu tô só com a minha modelagem, a minha arquitetura e o meu Sun. E aqui, ó, sem toda aquela vegetação, sem toda aquela composição, é isso que tá rolando na minha cena. E eu quero começar bem simples assim para vocês entenderem um pouco do conceito. Quando eu tô iluminando, o que eu tô buscando? Eu tô buscando a posição da luz. Para mim aqui que tá o grande lance, tá? E aqui eu vou tentar mostrar para vocês como é que eu achei a posição e o porquê que eu uso Corona Sun e Sky. Primeiro que é tipo assim, ó, se eu quero mudar a altura do meu sol, aqui tá o grande lance, a grande diferença entre usar o HDRI e usar o Corona Sun, por exemplo. Se eu não tô contente com a altura desse sol, por exemplo, eu quero que ele seja mais a pino e eu tô com HDRI, eu vou ter que trocar o HDRI, eu vou ter que ficar testando vários até chegar na posição que eu queira. Já com o Sun, é simplesmente mover ele, como vocês estão vendo aqui, eu tô só movendo, ele já mudou a posição, já muda o comportamento da sombra, ó, tá vendo? A sombra agora tá vindo lá de cima, já muda tudo, né? Então vou dar um Ctrl Z. Outra coisa que é uma característica que eu adoro no Corona Sun Sky, se a gente olhar essa sombra aqui, ó, e essa observação é importante porque é isso que faz a diferença no seu render. Se eu quiser essa sombra menos definida, como se fosse um clima mais... uma sombra mais borrada, eu posso chegar até num clima meio overcast aqui, mas eu não vou ser tão complexo hoje, tá? Mas se eu quero essa sombra mais borrada, é só eu aumentando o size do meu sol e ele vai dando esse aspecto mais borrado para minha sombra. Vou exagerar um pouco mais aqui, ó. Olha lá o que está acontecendo. Tá vendo? Já com HDRI, se eu quero exatamente só isso aqui, ó, eu tenho que mexer no gama, inverse gama, ou trocar o HDRI, dependendo do tipo de efeito que eu queira. Dá para fazer o contrário também, né? Se eu quero aqui, ó, fazer uma sombra bem dura, colocar abaixo de 1 aqui, ó, ele vai dar essa sombra ultra definida, que raramente eu uso, né? Então, por esse motivo que eu prefiro usar o Sun e Sky, tá? Ainda mais nessa versão 6 do Corona, ele tá sensacional e ele supre bem a necessidade de usar HDRI. Eu liguei as árvores aqui para começar a mostrar para vocês como que eu vou encontrando a posição da luz e qual a importância da posição da luz e a relação das sombras, né? As sombras que essa luz gera, né? Então vou começar a mostrar para vocês aqui, ó. Vou ligar o meu Sun. E aqui, ó, o que acontece, gente? A posição solar, ela tá diretamente relacionada à composição da cena. Primeiro, eu procuro a posição do Sol que valorize o projeto, a arquitetura, que foi o que eu fiz primeiro, né? Eu tentei achar uma posição de luz que me marcasse bem
o desenho estrutural da arquitetura. E depois disso, eu comecei a tirar proveito dessa posição solar. Como que eu comecei a tirar proveito? Desenhando sombras com a posição do Sol. Esse Sol tá bem duro, né? Lembra que eu coloquei ele em 0,5 aqui? Por isso que ele dá essas sombras ultra definidas aqui, ó. E aí, como eu tô com Sun Sky, por isso a grande vantagem, é bem simples. Eu posso aumentar aqui, por exemplo, para 4 e vocês vão ver que o comportamento da sombra já vai ficar bem... Olha, tá vendo como a sombra ficou bem mais suave? Para essa cena em específico eu usei em 2 para o render que eu fiz, tá? Eu pego aqui agora, por exemplo, eu posso, depois que eu tô com as vegetações na cena, eu vou brincando. Por isso que eu gosto tanto da liberdade de usar o Sun Sky, porque eu posso começar a simplesmente girar o Sun e começar a mexer com a altura dele, sabe? Para tentar variações, climas diferentes. Por exemplo, eu poderia ter feito uma coisa mais sol a pino, sabe? Que nem eu só subir a altura do sol. Sol a pino, queimando um pouco mais por aqui, ó. Ou poderia ter feito o sol vindo daqui, ó. Por exemplo, vamos testar aqui o que me traria. Também fica interessante, ó. Tá vendo? Também não é ruim. E eu posso... De novo, começar, ó, como essas sombras estão começando a aparecer aqui interessantes, eu gosto muito desse desenho que a sombra de vegetação traz para a cena. Então eu poderia, por exemplo, aqui ir baixando a altura do sol, ó, para tirar proveito disso. Tá vendo? Aqui ficou uma área de sombra muito pesada, então de repente eu diminuiria a quantidade de árvores por aqui para deixar um pouco mais vazada, mas é basicamente isso que eu vou buscando, ó, com o Sun Sky, tá? Por exemplo, ó, uma posição ruim de iluminação. Essa aqui, por exemplo, que eu coloquei agora. Tá vendo como tudo ficou sem volume, chapado? Embora as sombras aqui ficaram interessantes, a arquitetura morreu, né? É isso que tu tem que cuidar. Então, vou voltar mais ou menos ali para a posição que eu estava. E eu acho que era mais ou menos por aqui. E o meu render já está rolando. Essa cena que eu estou mostrando para você aqui agora, como eu iluminei, eu fiz 2 vídeos já. Um mostrando como é que eu modelei esse terreno curvo dela, que é esse vídeo aqui, ó. Também está aparecendo o card para você. E eu fiz um outro vídeo também falando um pouco sobre a técnica do Corona Scatter, porque nessa cena eu não usei o Forest, eu usei o Corona Scatter para distribuir vegetação. E é esse vídeo aqui, ó. Dá uma conferida nos dois que eu tenho certeza que você vai gostar. São 2 lives que eu fiz aqui no YouTube, então tem bastante conteúdo. Uma última sacada que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Eu tava com essa iluminação já feita. Eu já tinha posicionado, estava buscando exatamente isso, apoiar a arquitetura, ter sombras interessantes acontecendo, mas essa fachada queimando me incomodava um pouco. E eu queria uma sombra de vegetação, alguma coisa acontecendo como tá rolando ali agora. Só que se eu mexesse na posição do sol para baixar ele para que essas árvores aqui, ó, dessem esse efeito, eu perdia esse efeito aqui. Então, o que eu fiz? Uma sacadinha. Eu peguei, coloquei um modelo ali, ó, de árvore, posicionei ele para poder dar a sombra que eu quero. Eu vou dar um region ali para ser mais rápido. E fui posicionando até encontrar a sombra que eu queria. Tá ali, a sombra que ele tá fazendo. Só que o que acontece? Se vocês olharem na viewport, o modelo da árvore estaria tapando a arquitetura. E eu não queria que isso acontecesse. Eu só queria o efeito da sombra aqui, né? Então o que eu fiz? Eu, com esse objeto selecionado, eu clico nele com o botão direito e vou aqui, ó, Object Properties. E aqui, ó, ele tem essa opção aqui, ó, Visible to Camera, ou visível para a câmera. Eu só desabilitei essa função e dei um OK. O que isso faz? Ele vai ter toda a propriedade no render, ou seja, esse modelo vai aparecer nos reflexos e vai gerar sombras, como a gente está vendo por aqui, ó. Mas o mais legal é que ele não vai aparecer no render, ou seja, não vai atrapalhar a arquitetura aqui, que poderia ser um baita problema. Então é isso, espero que esse vídeo de hoje tenha te ajudado. Vocês viram que são coisas bem simples, mas geralmente essas coisas bem simples funcionam muito bem no Corona. Eu queria ouvir sua opinião sobre esse vídeo, coloca aí nos comentários. Se teve alguma coisa que não ficou muito claro, comenta aí também que eu posso voltar e refazer ou fazer um vídeo esclarecendo suas dúvidas, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.